Olá, galera, tudo bem? Você acaba de entrar no módulo sobre as tendências pedagógicas. Um dos módulos mais difíceis e que com certeza é o temor aí de muita gente, né? Tendências pedagógicas. Mas eu tenho certeza que depois de assistir a nossa videoaula de tendências pedagógicas, muito bem ilustrada aí pelo professor Carlinhos, não tem como mais errar tendências pedagógicas. Então, eu vou pedir que você faça o seguinte: faça o seu estudo teórico, veja as frases que resumem as tendências pedagógicas aí pra você, e aí agora dê uma pausa nesse vídeo e assista os vídeos de teoria que a gente vai disponibilizar sobre as tendências pedagógicas, ok? Neste módulo aqui, nessa organização que você está vendo, estão apenas as questões, os vídeos que corrigem as questões. Excepcionalmente para este tema, que a gente sabe que é muito difícil para algumas pessoas, a gente vai fazer aulas teóricas para ajudar você na construção do conhecimento. Olha que legal então. Esse Preparação Efetiva 2.1, além de você ter o nosso planner lá que você consegue se organizar, inclusive colocar tendências pedagógicas para você estudar algumas vezes, a gente disponibilizou então essa parte teórica para poder te ajudar e você acertar as questões. Não vai ser mais o calcanhar de Aquiles de quem está aí do outro lado. Porque você vai ter desvelada a caixa preta das tendências pedagógicas. Galerinha, a gente vai conversar sobre as tais tendências pedagógicas. E Carlinhos, o que é uma tendência pedagógica? Tendência, a gente vai pensar assim como Joseph Clay. Joseph Clay, gente, ele é cheio de tendências. Ele tem assim, hora que ele quer vestir um macacão, a gente diz, não pode, Joseph Clay, macacão é feminino. Florido. Ele quer vestir uma jardineira militar, ele é cheio de coisa. É feminino? Tem que ser menino de azul? Menina de rosa? Não, mas assim, jardineira não dá não, né? Tu usaria uma jardineira? Ah, Carlinhos, eu já vi, já cheguei na sua casa um dia, você estava de jardineira. E aí, assim, você não, só pode usar em casa, não pode usar na rua. É só em casa. Ah, entendi. Só em casa, tá bom que eu uso? Gente, tendências é como a moda diz. Aí a gente brincou aqui, mas a moda, gente, ela tem características diversas em diversos espaços. Então, esses dias eu peguei uma foto do meu pai e ele estava com uma camisa de botões muito apertada, mas eu disse muito apertada mesmo. E com uma calça extremamente folgada, boca de sino. Eu falei, pai, o que é isso? Anos Ele 70. disse, eu tirava muita onda com essa roupa, Carlinhos. Então, galera, aquilo era uma tendência da moda. Tendência pedagógica é o que a gente tem a cada época. Assim como a roupa lá da década de 70 que eu falei do meu pai, a gente também tem características que são características da educação. Então, o que é tendência pedagógica? É como a educação se manifestava em uma determinada sociedade num período de tempo. Essa relação educação-sociedade-tempo que vai determinar as tendências pedagógicas e como elas foram descritas. É por isso que eu quero a sua atenção agora. Olha aí na tela. Então, a gente falou de 3 palavrinhas chaves. Quais foram elas mesmo, professor William? Nós falamos aí da educação em um período histórico, beleza, não é verdade? Período histórico, então vai sofrer influência do tempo, vai sofrer influência também da sociedade, não é verdade? E é esse tripé que vai dizer, né, como é a educação. E aliás, às vezes em algumas provas também vê assim, a relação entre educação, tempo e sociedade, ou cultura e sociedade, né? Que engloba também outros assuntos. Mas é preciso você entender a influência que a sociedade. O professor Carlinhos falou de tendência. E quando a gente fala de tendência, as tendências elas mudam de acordo com o interesse da sociedade. Não é verdade? Ora, vamos pensar no verão, todo mundo tem que usar florido. Aí depois a elite quer que você compre uma roupa de outra forma. Então olha só as tendências que a gente vai se adequando e que o mercado vai moldando. Então, e muitas vezes essas tendências elas são cíclicas. São cíclicas, é verdade. Porque olha só, a gente agora está vivendo um momento político aí, vamos falar da política sem falar de políticos, tá bom? Então, o momento político no nosso país, falando de política, é um pedido para que a gente tenha mais ordem, para existir progresso. A perspectiva é essa. Então, a sociedade gritou que o país estava em um momento de desordem, em vários campos. Estávamos mesmo num momento de desordem, em diversos campos do nosso país. Então gritava-se por ordem. E aí, no processo eleitoral, um dos candidatos, ele trazia a concepção de que precisamos manter a ordem. Então esse candidato sai vitorioso de uma eleição e ele vai trazer as suas ideias, inclusive para a educação. Então a educação, neste momento histórico que nós estamos vivendo, ela também grita por ordem. Não à toa, aqui no Distrito Federal, escolas vão passar por um processo de apoio militar
para a organização da disciplina. É verdade. Beleza? Então, algumas escolas têm esse agora, militares atuando. Então, é um momento cíclico dessa relação de educação e sociedade, beleza? Mas vamos entender essa classificação que a gente falou do Libânio. Dá uma olhada aí na tela. Olha só. Foi dividido em dois grandes grupos, dois grandes grupos. E qual foi o motivo de dividir em dois grandes grupos? Com certeza foi a economia. Galera, a sociedade, feliz ou infelizmente, ela se move por causa do dinheiro. E nos dois polos que nós estamos aqui tratando, a gente estava falando de um polo do deixa como está, deixa como está, e no outro polo o quê? Eu quero mudanças. Mudanças, isso mesmo. Então, era essa a perspectiva. Deixa como tá. Tá bom pra todo mundo? Não, mas deixa como tá. Tá bom pra mim? Tá bom pra mim, ótimo. O deixa como tá bom pra mim é chamado de liberal. Pedagogia liberal. E a palavra liberal, que até tem cunho positivo, aqui não tem cunho positivo. Não, de jeito nenhum. Eu estou falando aqui do liberalismo econômico. Tem que tomar cuidado que não tem um sentido avançado, não tem um sentido democrático, não é aberto, tá? E muita gente confunde isso aí quando a gente fala dessa tendência. E o que é o liberalismo econômico? É o Estado não intervindo na economia, é o Estado sem se preocupar com a população e deixando que quem tem dinheiro domine o espaço social e explore aqueles que não têm dinheiro. Então, as tendências liberais do deixa como está é a escola de quem? A escola da burguesia. Verdade. Beleza? Mas, em grito a isso e dizendo contra-se a burguesia, eu quero que a economia ela seja diferenciada e ela seja de caráter avante, de caráter progressista. E este caráter progressista, dito inicialmente por Snyder, é a ideia que o marxismo tem de lutar contra o mundo do trabalho que é explorador. Logo, o que eu estou falando? Que aqui todos, eu disse, todos podem lutar por melhores condições. Essa é a grande ideia. Eu posso ter melhores condições. E essas melhores condições advêm do quê? Advêm da educação. Então eu vou precisar lutar para ter uma educação diferente do que se tem lá nas tendências do federal. Tela branca para jovem ser feliz. Galerinha, essa resolução ela trata do nosso sistema, beleza? Resolução 1 de 2018 do Conselho de Educação do Distrito Federal. Ela trata da organização do sistema de ensino. Galerinha, já te antecipo uma coisa, ela não é a forma correta de tratar do sistema de ensino do DF, porque o sistema de ensino do DF não deveria ser tratado em uma resolução. Deveria ser o quê, professor Carlinhos? Deveria ser uma lei complementar. Está escrito isso lá na lei orgânica do Distrito Federal, tá bom, gente? Que o sistema de ensino será regulamentado através de uma lei complementar. Mas não foi, foi uma resolução do Conselho de Educação. Esse sistema ele tem uma composição bem engraçada. Fácil de entender se você reconhece os artigos de número 17 e 18 da LDB. Quer ver? O primeiro deles é quem? Professor William, me ajuda aí. Quem é que compõe o sistema de ensino do Distrito Federal? A gente tem as instituições criadas e mantidas pelo poder público, né? Beleza. As escolas públicas. Ótimo, é isso mesmo. As instituições públicas. Nós vamos ter também aí as instituições privadas, que são mantidas pela iniciativa privada. Fechou. Instituições privadas. Quem mais? E nós vamos ter os órgãos de educação. O legal é que essa resolução ela vem trazer, né? Pontuar pra gente esses órgãos de educação. Então, qualquer órgão que de forma direta ou indireta, em algum momento, contribua para a educação, vai ter que seguir também o que está disposto nessa resolução. Beleza. Eu só vou chamar a atenção a mais uma coisinha aqui, professor William. Você falou das instituições públicas. Aí aqui, gente, pode ser instituição pública de educação básica ou ainda instituição pública de educação superior. Oxe, o DF tem educação pública de educação superior? Tem. Tem. Qual é o exemplo? A ESCS, né? A ESCS, PEPEX, né? Tá na polêmica, né? De verdade. que fecha, né? Fecha. E educação básica, todas as escolas que a gente conhece aí de educação infantil, de ensino fundamental ou ainda de ensino médio. E as instituições privadas? É de educação básica e educação superior? Não. Só as privadas de educação básica.
porque as privadas de educação superior compõem o sistema federal de ensino e não o sistema do Distrito Federal, tá bom? E os nossos órgãos. Me dá um exemplo aí, professor William. De um órgão? É claro, o Conselho de Educação, a própria Secretaria de Educação. Isso, o que mais? Na verdade. Eu tenho aquele lá, o Fórum Distrital, o Fórum Distrital de Educação. Ele diz pra gente que os órgãos, que vão ser os órgãos do Distrito Federal, né? Todos eles relacionados à educação e também aqueles que estão vinculados à cultura, ao esporte, à justiça. Agora, ali, mandou né? bem, mandou então ele bem. também trazer outras áreas aí pra gente também. Em especial o esporte, a cultura e a justiça. O professor William mandou muito bem aí, as secretarias ligadas aí a essas ideias, todas vão compor o sistema de ensino. Então essa resolução, gente, ela é tão grande porque ela vai disciplinar toda essa galera aqui para organizar o nosso sistema. Beleza? Bem tranquilo, não precisa ficar preocupado nem com medo. É algo fácil mesmo, para que você entenda e fique de forma tranquila entendendo o que traz a resolução. Coordenação é importante como ação entre os pares, no tempo e espaço, privilegiando uma escuta sensível. O que é uma escuta sensível, gente? É a ideia de escutar o interior da escola e aquelas aflições do dia a dia, do cotidiano, sobre a prática pedagógica. Sobre a tal coordenação, julgue os itens a seguir. Vamos lá. Número 1. A coordenação pedagógica pode ser definida como espaço-tempo em que o educador possui para reflexão e organização de processos formativos relacionados apenas à sua prática em sala de aula. Certo? Errado? Ou hoje, professor Carlinhos? Claro que está errado. Ele estava indo bem, gente, no item. Porém, quando ele trouxe a ideia de relacionado apenas à sua prática na sala de aula, ele deixou o item errado. Esse professor, gente, na coordenação pedagógica, ele vai atuar em 3 frentes, que são as 3 funções para que existem a coordenação, que é o processo de formação continuada. Então, eu diria que sempre lá na quarta-feira, na nossa coletiva, é um espaço de formação continuada. Além disso, o planejamento das ações, e é não somente da minha sala de aula, mas também o planejamento das ações da escola, planejamento visto de forma ampla, e ainda um processo de avaliação, para o acompanhamento dessa avaliação formativa que acontece na sala de aula, beleza? Então, não dá para falar que é apenas planejar a prática da minha sala de aula, a coordenação é bem mais ampla que isso, por isso que o item, professor William, está errado.